E aí, pessoal, bem-vindos a mais Deep Dive. Isso aí. Hoje, a gente vai mergulhar num tema, olha, para dizer o mínimo, intrigante. A história do Partido Comunista Chinês. A gente vai desvendar como é que essa sigla, o PCC, Certo. saiu de um grupo, tipo, quase secreto em 1921, para se tornar a força dominante de uma das maiores potências mundiais, né? É fascinante mesmo. É, né? Preparem-se porque a história da China no século XX é uma montanha russa. Pois é. Guerras, revoluções, fome Não. e de repente, bum, uma superpotência econômica. Exatamente, a gente recebeu um material super completo aqui. Hum. Tem livros, artigos, Caramba. relatos de pessoas que viveram essa história de perto. Olha. Então, abram seus mapas mentais aí, Isso, é. porque a gente vai navegar por um século de mudanças intensas. Ok. Vamos começar imaginando a China no comecinho do século XX. Tá. Um país gigante, mas fragmentado, dominado por senhores da guerra, Certo. explorado por potências estrangeiras. Um caos. E a população? Como é que tava? A maioria, meu amigo, vivia na miséria. Miseria, caramba. Enquanto isso, o na elite minúscula esbanjava, Claro. curtindo as novidades e os luxos que chegavam do Ocidente. Entendi? A China era um barril de pólvora só esperando a faísca. E essa faísca foi o Partido Comunista Chinês. Exatamente. Em 1921, um grupo de intelectuais, incluindo um tal de Mao Tse-tung, se reúne em Xangai. Eles fundam o PCC, inspirados pelos ideais marxistas, buscando uma alternativa ao capitalismo que, na visão deles, só aumentava a miséria na China. Faz sentido, mas no começo eles eram minoria, né? Como é que eles conseguiram tanto poder? Aí que tá. O PCC só queria usar as crises da China a seu fala. Guerras, invasões. Para muita gente, o caos era tão grande Sei. que qualquer promessa de mudança parecia boa. Tipo, já que tá tudo ruim, vamos ver o que esses comunistas propõem. Exato. Entendi. E tinha outra coisa. O PCC prometia o que a maioria queria. Terra para os camponeses, fim da exploração, Certo. um futuro melhor. E não se limitou a palavras, não. Não. Eles lutaram de igual para igual contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Verdade. E depois contra o Kuomintang, né, na Guerra Civil Chinesa. Verdade. Para quem não sabe, o Kuomintang era o partido nacionalista que dominava a China antes do PCC. Isso. Foi aqui dessas ambídias Isso. E essa guerra, meu amigo, foi brutal. Caramba. Anos de combate, milhões de mortos. Poxa. Uma frase da época resume bem o clima. Uau. Era melhor ser um cão em tempos de paz do que um humano em tempos de guerra. Caramba, imagina o desespero. É. Mas no fim, quem levou a melhor? Em 1949, os comunistas, Liderados por Mao. vencem a guerra. É. O fim de décadas de conflitos. Nossa. E o nascimento da República Popular da China. Olha só. Mao se torna o líder supremo, o grande timoneiro. E aí começa era mal. E com ela, as promessas de prosperidade de uma China forte e independente. Certo. Mao Tse-tung era um líder carismático que sabia como ninguém mobilizar as massas. Ele prometia autonomia para as minorias étnicas, respeito das suas culturas. Demais. Enfim, um novo mundo. Um novo mundo, mas parece que essa lua de mel não durou muito, né? Quiz. A gente tem aqui no material informações sobre o grande salto adiante. Um plano desastroso. Mao queria transformar a China numa potência industrial e agrícola em tempo recorde. Forçou a coletivização das terras. Criou as comunas populares. Só que sem planejamento, sem expertise, o resultado foi um desastre colossal. E ainda teve a campanha das 4 pragas, né? Que mirava em mosquitos, moscas, ratos e inacreditavelmente pardais. Exatamente. Mas por quê? Mao achava que os pardais comiam as plantações. Sério. E por isso ordenou sua erradicação. O povo se mobilizou caçando os pobres passarinhos. Resultado, desequilíbrio ecológico sem precedentes. Sem os pardais para controlar os insetos. As pragas destruíram as plantações, agravando ainda mais a fome que já assolava o país. Gente, a gente tem um dado aqui que é de arrepiar. Um funcionário da época relatou ter encontrado 250 mil quilos de terra que as pessoas, em desespero, tinham desenterrado e comido. Meu Deus. É a prova de como a situação era crítica, desesperadora. E em vez de admitir o erro,
Mao culpa seus opositores. Ele inicia a Revolução Cultural em 1966. Um período que é difícil até de descrever. Pois é. Que a gente viu aqui. Era um misto de fanatismo ideológico com perseguição política. Mao usou os jovens organizados nos guardas vermelhos para atacar seus inimigos, intelectuais, artistas, religiosos. Qualquer um que fosse considerado contra-revolucionário era alvo. E a gente tem um relato aqui de um ex-guarda vermelho que descreve a época com uma mistura de nostalgia e culpa. Nossa! Ele fala da queima de livros valiosos, do ataque à biblioteca da escola. Que triste. É de partir o coração. Ele se dá conta hoje dos excessos que cometeu, mas também reconhece que foi manipulado, usado por um regime que se alimentava do ódio. A Revolução Cultural foi um trauma profundo na sociedade chinesa. Templos destruídos. Famílias Desencarceradas. Meu Deus, por excesso cultural. É uma ferida que ainda não cicatrizou totalmente. E no meio desse caos todo, Mao Tse-tung morre em 1976. Mas a história da China, do PCC, está longe de acabar. Muito longe. Na verdade, a morte de Mao abre espaço para um novo capítulo. Ainda mais surpreendente. Mas esse é assunto para a próxima parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Pessoal, a China, depois de Mao, é um daqueles momentos históricos que mostram como a realidade pode ser mais maluca que a ficção. É verdade, só. Quem diria que o país que sofreu com a Revolução Cultural, com milhões morrendo de fome, se tornaria uma potência econômica global? A gente deixou a China em 1976, com a morte do grande timoneiro. E agora, quem assume o comando? Entra em cena um personagem que, olha, é tão importante quanto Mao. Mas de um jeito totalmente diferente. Deng Xiaoping. Ele era pragmático, estrategista. Sua frase mais famosa resume bem a visão dele. Qual? Não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele caça ratos. Entendi. Ou seja, menos ideologia e mais resultado, certo? Exatamente. Deng Xiaoping sabia que a China precisava se modernizar rápido. Certo. Ele abre a economia para o mundo, incentiva a iniciativa privada, acaba com as comunas. É uma virada radical. E como é que o povo reage a essa mudança? Depois de décadas de comunismo radical, ver o capitalismo voltando. Deve ter sido um choque, né? Imagina, as pessoas estavam acostumadas a ter tudo controlado pelo Estado. De repente, podiam abrir seus próprios negócios e enriquecer. Mas também havia o medo do desemprego, da desigualdade. Foi um período de muita incerteza. A gente tem aqui a história do Sr. Gu, um dos primeiros a abrir um restaurante privado na China pós-Mao. Olha só. Ele conta que, no começo, sofreu todo tipo de pressão. As pessoas criticavam, diziam que ele era um explorador. Até o funcionário que concedeu a licença para o restaurante foi investigado. Caramba! As mudanças geram resistência, né? Mas no caso do Sr. Gun, valeu a pena. Que bom. Seu restaurante fez sucesso. Ficou lotado. Era o sinal de que a China estava, de fato, mudando rápido. Mas essa abertura econômica veio acompanhada de uma abertura política. Aí é que tá. Deng Xiaoping abre a economia, mas mantém o controle político firme nas mãos do Partido Comunista. Entendi. Ele sabia que para a China se desenvolver, precisava de estabilidade. E na visão dele, a democracia, pelo menos no estilo ocidental, era sinônimo de caos. Então, enquanto a economia chinesa bombava, a repressão política continuava. Sim, e isso ficou evidente em 1989, com os protestos da Praça da Sechal. Esse é o momento que, com certeza, marcou a história da China e do mundo. A gente viu as imagens de estudantes protestando pacificamente, pedindo por democracia, por liberdade de expressão. E a resposta do governo. Tanks. Ou dados. Uma tragédia. Um massacre. Foi choqueante. Foi. A China se abria para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, mostrava que não toleraria qualquer ameaça ao poder do Partido Comunista. E o que acontece depois da Praça da Paz Celestial? A China sofre sanções internacionais. Sua imagem fica manchada. Mas o país segue em frente. O crescimento econômico continua acelerado. E o PCC aprende a lição. Jamais permitirá que algo como a Praça da Paz Celestial se repita. Eles aperfeiçoam os mecanismos de controle
a censura. Ou seja, a China entra no século XXI como uma potência econômica, Isso. mas sem abrir mão do autoritarismo. Exatamente. E essa é a China que vemos hoje. Um país que busca seu espaço no mundo, que compete com os Estados Unidos pela liderança global, mas que internamente continua a reprimir qualquer forma de oposição. E como fica o legado de Mao Tse-tung em tudo isso? Pois é. Ele é cultuado, criticado. É complicado. Exato. A figura de Mao é controversa. Aham. Ele é visto como o líder que libertou a China, Certo. que a colocou no caminho da independência, mas também é lembrado pelos erros, pelas tragédias do Grande Salto Adiante e da Revolução Cultural. Então, a China de hoje tenta conciliar esses dois lados de Mao, o herói e o tirano. É uma espécie de maoísmo light. Maoísmo light. É interessante. O PCC usa a figura de Mao para se legitimar, para evocar o nacionalismo, mas, ao mesmo tempo, se distancia dos seus excessos. E o que esperar do futuro da China? É a grande pergunta. Esse modelo, essa mistura de capitalismo com autoritarismo, é sustentável a longo prazo? Aí é que está a grande questão. A China aposta que sim, que pode continuar crescendo economicamente, sem abrir mão do controle político. Mas as pressões internas e externas são enormes. Pressões como? A desigualdade social, por exemplo. A China tem uma das maiores diferenças entre ricos e pobres do mundo. E essa disparidade gera tensões, protestos. Outro ponto é a questão ambiental. Verdade. O crescimento acelerado da China teve um custo ambiental altíssimo. E a população está cada vez mais consciente disso. Exigindo medidas para proteger o meio ambiente. E a questão de Taiwan? É verdade. A China considera a ilha como parte de seu território e não descarta o uso da força para reintegrá-la. Isso pode gerar um conflito de proporções globais, né? Com certeza. A questão de Taiwan é um barril de pólvora. Qualquer passo em falso pode desencadear uma guerra com consequências imprevisíveis. E a gente não pode esquecer da questão dos direitos humanos. Verdade. A repressão, a censura, a perseguição a minorias. Tudo isso coloca a China em constante atrito com a comunidade internacional. A China tem muitos desafios pela frente e o caminho que ela escolher vai impactar não só o seu futuro, mas o do mundo inteiro. Verdade. A gente vai continuar explorando esses desafios na última parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Fiquem ligados. A China de hoje é realmente um paradoxo, né? Por um lado, a gente vê essa superpotência econômica investindo em tecnologia de ponta, influenciando mercados globais. Por outro, um sistema político fechado, com pouca ou nenhuma tolerância a críticas. Onde será que a gente encaixa essa China no quebra-cabeça geopolítico do século XXI? A China desafia as categorias que a gente está acostumado a usar, né? Eles têm o próprio ritmo, o próprio jeito de fazer as coisas. E, convenhamos, tem dado certo para eles, pelo menos em termos econômicos. Mas será que esse modelo, essa mistura de capitalismo de Estado com autoritarismo, é um caminho sustentável ao longo prazo? Muita gente aposta que não, né? Afinal, o mundo está cada vez mais interconectado, as informações fluem livremente. Será que a China vai conseguir manter essa muralha digital, censurando a internet, controlando a narrativa por muito tempo? É difícil prever. O Partido Comunista Chinês investe pesado em propaganda, em moldar a opinião pública. E, para ser justo, muita gente na China apoia o governo. Eles veem o progresso econômico, a estabilidade e comparam com o caos que era a China antes do PCC. Mas e a nova geração? Os jovens que cresceram com acesso à internet, que conhecem o mundo lá fora. Será que eles vão se contentar com esse controle, com essa falta de liberdade? Aí tá uma das grandes incógnitas. O PCC sabe que precisa se adaptar, se renovar para manter o controle. Xi Jinping tem investido em novas tecnologias de vigilância, em inteligência artificial, céu panóptico digital, sabe? Onde todos são observados o tempo todo. Parece coisa de ficção científica, né? Mas, voltando à realidade, a gente não pode esquecer das questões geopolíticas. Verdade. A China está expandindo sua influência pelo mundo, com a iniciativa Um Cinturão, uma Rota, investindo em países da África, da América Latina. Isso preocupa o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, né? Com certeza. Os Estados Unidos veem a China como uma ameaça à sua hegemonia global. E a gente já vê essa disputa em várias áreas. Tecnologia,
comércio, influência geopolítica. O risco de um conflito, seja comercial, tecnológico ou até militar. E a questão de Taiwan? Pois é. A China já afirmou diversas vezes que considera a ilha parte do seu território. Qualquer movimento em direção à independência de Taiwan pode ser o estopim para uma guerra, né? Sem dúvida. A China tem investido pesado na modernização das suas forças armadas. E Taiwan é uma questão de honra para eles. Uma ferida aberta desde a Guerra Civil. Entendi. Qualquer líder chinês que perder Taiwan vai ter sérios problemas. A gente está falando de um país com um passado milenar, com uma cultura complexa, com feridas e traumas históricos, e ao mesmo tempo com uma ambição gigantesca de ser a potência número 1 do mundo. É muita coisa para processar. É muita coisa. É por isso que a gente precisa estudar, se informar, Com certeza. buscar entender as nuances da China, porque o que acontece lá vai ter impacto no mundo inteiro, na nossa vida, no nosso futuro. Sem dúvida. Pois é. E por hoje encerramos a nossa imersão na história do Partido Comunista Chinês. É isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem, que tenham aprendido coisas novas e que principalmente fiquem com a pulga atrás da orelha. A China é um país fascinante, cheio de contradições e desafios. É verdade. Vale a pena acompanhar de perto o que acontece por lá. Com certeza. E lembrem-se, o futuro da China é o futuro de todos nós. É isso aí. Até a próxima, pessoal.